E aí, pessoal? Prontos para mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive? Preparados para paros. Hoje a gente vai se aventurar pelas páginas de As Leis da Natureza Humana, do Robert Greene. Ih, que legal! Cara, esse livro é um daqueles que te fazem questionar tudo o que você achava que sabia sobre as pessoas, sabe? Tipo, te dá aquele choque de realidade. É tipo isso. Mas o mais legal é que o Greene não fica só na descrição da natureza humana. Ele vai além disso e te dá ferramentas para lidar com ela. Que massa! Cara. Ele te ensina a reconhecer os padrões de comportamento, as motivações, a usar essa compreensão para construir relações mais saudáveis, alcançar objetivos e até, quem sabe, viver uma vida mais plena. Faz sentido. E o que te chamou atenção nesse livro? Bom, a primeira parada dessa jornada, pelo menos para mim, é reconhecer que existe uma parte estranha dentro de cada um de nós, sabe? Sim. Um estranho interior, como o Greene chama, que meio que impulsiona nossos comportamentos, mas de forma inconsciente. Essa parte que às vezes a gente age totalmente por impulso e depois fica se perguntando, mas o que me deu? Isso? Ou quando você se deixa levar pela opinião da maioria, mesmo sem concordar totalmente. Parece que tem algo nos puxando para um lado ou para o outro, né? Exatamente. E o Greene argumenta que quando a gente não tem consciência dessa força interior, a gente fica mais suscetível a cair em padrões negativos, sabe? E a perder o controle das nossas ações. É como se a gente estivesse dirigindo um carro sem saber usar o volante. Faz todo sentido. E Como a gente assume o volante. Tipo, como ter mais controle sobre esse estranho interior. o primeiro passo é o autoconhecimento, né? Olhar para dentro. É olhar para dentro e entender quais são as forças que te movem, quais são os seus medos, suas inseguranças, seus desejos. É como se a gente estivesse fazendo uma análise profunda do nosso próprio código-fonte. É uma autoanálise, tipo, desfragmentando o disco rígido da mente. Isso. E quando a gente começa a entender nossos próprios padrões de comportamento. Fica mais fácil identificar esses padrões nos outros também. Tipo, aprender a ler a linguagem corporal da mente humana. Exato. E essa leitura pode ser bem útil para evitar que a gente caia em ciladas, né? Total. Tipo, para identificar pessoas manipuladoras, narcisistas, ou aquelas que tentam te usar para os próprios interesses. Com certeza. E o Greene dá várias dicas de como lidar com esses tipos, como manter a calma, não alimentar o ego do manipulador e principalmente não se tornar uma vítima. Ele ensina a usar a inteligência estratégica para se proteger da influência negativa dessas pessoas. E falando em influência, o Greene dedica um bom espaço no livro para falar do efeito de grupo, né? Ele mostra como a nossa racionalidade meio que se dissolve em grandes grupos. Como a gente abre mão da individualidade, do senso crítico quando está em meio à multidão. É verdade. Ele usa vários exemplos históricos para ilustrar esse ponto, tipo eventos esportivos, shows, até o comportamento das pessoas nas redes sociais. É tipo aqueles vídeos de pessoas fazendo coisas absurdas em shows ou em manifestações, né? Isso. Parece que a gente perde a noção do ridículo, Totalmente. do perigo, da própria identidade. É como se a gente se tornasse um instrumento nas mãos de líderes carismáticos, sabe? Sei. Que sabem usar essa energia do grupo a seu favor. E como a gente se protege dessa influência? Boa pergunta. Como manter o senso crítico em meio à multidão? O Greene sugere algumas estratégias, tipo cultivar o hábito da reflexão, questionar as informações que a gente recebe, buscar diferentes perspectivas e principalmente ter coragem de ser diferente, de pensar por si próprio, de não se deixar levar pela onda. Então a chave é manter a individualidade, o senso crítico, a capacidade de pensar por conta própria, mesmo quando estamos em grupo. Exato. É como se a gente tivesse um escudo protetor que impede da gente ser absorvido pela massa, sabe? Sei. Que permite manter a nossa essência, individualidade, liberdade de pensamento. E falando em liberdade, outro ponto que o Greene aborda é a armadilha da grandiosidade, né? Sim. Ele fala sobre os perigos do sucesso repentino, de como a fama e a atenção podem inflar o ego e levar a comportamentos autodestrutivos. Verdade. Ele usa o exemplo do Howard Hughes, um cara brilhante, um visionário que conquistou tudo o que queria, mas que acabou se isolando do mundo, consumido pelos seus próprios demônios. E essa história não é um caso isolado, né? Não, não é. A gente vê esse padrão se repetindo com artistas, atletas, políticos, empresários. Sucesso repentino, a fama, o poder, parece que distorcem a realidade. Cria uma bolha onde a pessoa perde contato com o mundo real. Com as próprias fraquezas, com a própria humanidade. Exatamente. E o Greene argumenta que, para evitar cair nessa armadilha, a gente precisa cultivar a humildade, a gratidão, a consciência de que somos humanos, sujeitos a erros, vulnerabilidades.
Ele usa uma analogia interessante para ilustrar esse ponto. Ele fala dos deuses gregos que puniam aqueles que voavam alto demais, como se estivessem desafiando os limites da sua própria humanidade. É como se a gente precisasse lembrar que somos mortais, né? Isso. Que temos limites, que não somos onipotentes. Exato. E que essa consciência da nossa própria finitude pode ser libertadora, porque permite viver com mais leveza, gratidão, compaixão por nós mesmos e pelos outros. E por falar em compaixão, o Greene também explora inveja, né? Uma emoção que, convenhamos, ninguém gosta de admitir que sente, que está presente em todos nós. Quem nunca sentiu aquela pontinha de inveja do sucesso do amigo, do colega de trabalho? É uma emoção meio incômoda. Que a gente tenta esconder, até da gente mesmo. E o mais interessante é que, segundo do Greene, a inveja muitas vezes se manifesta como indignação ou ressentimento. A gente disfarça a dor da comparação com uma máscara de justiça ou de superioridade moral. Mas no fundo o que está correndo é a inveja. É como se a gente projetasse nos outros a nossa própria frustração, sabe? A nossa própria incapacidade de realizar nossos sonhos. Em vez de usar essa energia para correr atrás dos nossos objetivos, a gente fica remoendo o sucesso alheio, né? Se afundando num mar de amargura e autopiedade. E o que a gente faz com essa inveja toda? Boa pergunta. Tem como transformar esse sentimento negativo em algo positivo? Claro que tem. O Greene sugere algumas estratégias para lidar com a inveja de forma construtiva, como focar no nosso próprio crescimento, desenvolver nossos talentos, construir a nossa própria história de sucesso, em vez de ficar preso na grama do vizinho, cuidar do nosso próprio jardim. Da analogia. Como se a gente tivesse que parar de olhar para o lado e começar a olhar para frente. Isso. Para os nossos próprios objetivos, para os nossos próprios sonhos. Exatamente. E essa mudança de foco pode ser libertadora, porque permite canalizar a energia da inveja para algo positivo, para algo que te faça crescer, evoluir, vibrar. E essa jornada de autoconhecimento, de transformação, passa pelo reconhecimento da influência do passado, né? Com certeza. O Greene argumenta que as experiências da infância moldam nossa visão de mundo, nossos medos, inseguranças, padrões de relacionamento. Sim. Ele descreve 3 tipos de atitudes que se formam na infância: a dependente, a agressiva e a evasiva. Interessante. Cada uma com suas próprias características e desafios. Entender qual delas predomina em nós é fundamental para superar padrões negativos e construir relações mais saudáveis. Bom, quer dizer que a gente carrega as marcas do passado, mas não precisa ser refém delas. É isso aí. Que a gente pode usar o autoconhecimento para reescrever nossa história e construir um futuro diferente. Exatamente. E essa ideia de reescrever a própria história se conecta com outro conceito fascinante que o Greene explora: a relação entre imitação e criatividade. E a gente sempre ouve falar que precisa ser original, autêntico e inovador, né? Mas o Greene parece defender um ponto de vista diferente. Sim. Ele argumenta que a imitação é um passo essencial no processo criativo. A gente aprende roubando ideias dos mestres, absorvendo influências, experimentando, misturando, até encontrar nossa própria voz. O nosso próprio estilo. Ele cita o Paul McCartney, dos Beatles, que disse: "Todos nós fizemos isso." Sério, eu adoro os Beatles. Referindo-se à imitação de artistas como Buddy Holly e Elvis no início da carreira da banda. Faz todo sentido. A gente aprende observando, imitando, experimentando, né? É como aprender a andar de bicicleta. Isso. Você começa imitando os outros, você vai pegar o jeito e sai pedalando por conta própria. E essa ideia de aprender copiando os mestres também aparece em Hobby como um artista do Austin Kleon, outro livro que a gente adora. Ele fala da importância de se inspirar em várias fontes, de criar um arquivo de ideias, de roubar boas ideias e transformá-las em algo novo. É como se a gente estivesse criando um Frankenstein de ideias, pegando pedaços de várias fontes e costurando tudo junto para criar algo único e original. E o Kleon ainda complementa essa ideia com um conceito super interessante: a criatividade como subtração. É verdade. Criatividade como subtração. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a gente não precisa ficar acumulando ideias, informações, técnicas sem critério. Às vezes, a chave para ser mais criativo é justamente eliminar o excesso, filtrar o que realmente importa e focar na essência da mensagem. Faz muito sentido. É como se a gente estivesse lapidando as nossas ideias, buscando a forma mais pura e autêntica de expressá-las. Exatamente. E essa busca pela essência, pela autenticidade, também se aplica na hora de avaliar as pessoas ao nosso redor. É verdade. O Greene dedica um capítulo inteiro à importância de se avaliar o caráter das pessoas, além das aparências e do charme superficial. Ele argumenta que a inteligência, o talento, a beleza, tudo isso perde valor se a pessoa
não tiver um caráter forte, uma bússola moral que guie suas ações. E ele usa uma analogia interessante para ilustrar essa ideia. Ele compara a pessoa de caráter forte ao ouro. A rara. Mas de valor inestimável. Faz sentido. A gente pode até se deslumbrar com o brilho do ouro falso. Mas no final das contas, é o ouro verdadeiro que vai resistir ao teste do tempo, né? Que vai trazer segurança, confiança, tranquilidade. E ele nos alerta para os perigos de se deixar seduzir pelo charme superficial, pela lábia, pela fachada que as pessoas constroem para esconder suas verdadeiras intenções. É como se a gente estivesse buscando pistas, sinais, pegadas que revelem a verdadeira natureza da pessoa, né? E essa investigação pode nos poupar de muita dor de cabeça no futuro. Afinal, quem nunca se decepcionou com alguém que parecia ser uma coisa, mas que no fundo era outra completamente diferente? Totalmente. E essa busca por pessoas de caráter forte se torna ainda mais crucial quando falamos de liderança, de construir equipes de alta performance, de relações de confiança e colaboração. Afinal, como diz o ditado, uma maçã pode contaminar o cesto inteiro. Verdade. E por falar em liderança, o Graham também desafia a visão moderna de que a autoridade é algo negativo, né? Sim. Ele explora a ideia de que é preciso cultivar nossa própria autoridade interior, uma bússola moral que nos guie nas decisões e nos dê força para seguir nosso próprio caminho. Ele argumenta que essa autoridade interior está ligada ao nosso propósito de vida, à nossa missão no mundo, aquilo que nos move e nos dá a sensação de estar no caminho certo. Ele usa o exemplo de pessoas que se sentem perdidas nas suas carreiras ou relacionamentos. É como se estivessem vivendo uma vida sem sentido, sem direção. Exatamente. E ele argumenta que a gente pode combater essa sensação de vazio cultivando nossa autoridade interior, descobrindo o que realmente importa, o que nos dá energia, o que nos faz vibrar. É como se a gente estivesse buscando o nosso próprio norte, nossa própria bússola para navegar nesse mar de incertezas que é a vida moderna. Essa busca pela autoridade interior exige que a gente se desconecte das opiniões externas, né? Sim. Que pare de se preocupar tanto com o que os outros pensam, com o que a sociedade espera da gente, e que a gente se concentre em desenvolver nossos talentos únicos, aquilo que nos torna especiais, diferentes de todos os outros. Com certeza. O Green nos convida a abraçar nossa individualidade, a celebrar o que nos torna únicos, a ter coragem de sermos nós mesmos sem máscaras. Sem medo de julgamentos. Que mensagem inspiradora! É como se ele estivesse nos dando permissão para sermos autênticos, para seguir nosso próprio caminho, para construir uma vida que faça sentido para a gente e não para os outros. Exatamente. E para a gente concluir essa primeira parte do nosso mergulho, acho que vale a pena destacar que o Green não está dando um manual de instruções para manipular as pessoas ou para alcançar o sucesso a qualquer custo, sabe? Ele está convidando para um exercício de autoconhecimento, para uma jornada de descoberta da nossa própria natureza humana, com todas as suas nuances, belezas e contradições. Concordo. E essa jornada pode ser desafiadora, mas também libertadora, né? Afinal, quanto mais a gente se conhece, mais se liberta das amarras do passado, das expectativas dos outros, e se torna capaz de construir uma vida mais autêntica, mais significativa, mais plena. E essa jornada de autoconhecimento nos leva a uma pergunta fundamental. Quais são as leis da natureza humana que mais nos influenciam? De quais leis a gente se sente mais vítima na nossa vida? E como a gente pode começar a reescrevê-las a partir de agora para construir um futuro mais autêntico e feliz? Uau, que pergunta poderosa. Acho que essa é a reflexão perfeita para a gente encerrar essa primeira parte do nosso mergulho. Na próxima parte, a gente volta com mais insights do Green. E aí, pessoal, de volta para o nosso mergulho em As Leis da Natureza Humana, do Robert Greene. Na primeira parte, a gente explorou a ideia do estranho interior, o efeito de grupo, a armadilha da grandiosidade, a inveja. É, bastante coisa. Mas o Green vai muito além disso. Ele nos desafia a questionar as nossas próprias atitudes e a entender como elas moldam nossa realidade. Como é que ele faz isso? Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a forma como ele conecta a necessidade de encontrar um propósito de vida com o conceito de autoridade interior. Interessante. Ele argumenta que quando a gente não tem um propósito claro, a gente fica mais suscetível à manipulação, à influência externa e acaba vivendo no piloto automático sem saber para onde está indo. É, tipo, sem rumo. Exatamente. E ele usa exemplos de pessoas que se dedicam a causas, ideologias, até líderes carismáticos, buscando preencher um vazio existencial, uma falta de sentido na própria vida, entende?
essas pessoas acabam transferindo sua autoridade interior para algo externo, seja um guru, um partido político, uma religião, buscando um salvador, um guia, alguém que diga o que fazer, como pensar, como viver. Nossa, faz sentido. É como se estivessem terceirizando a própria vida, né? É isso aí. E o Green argumenta que, em vez de buscar essa autoridade fora, a gente precisa olhar para dentro e descobrir o que realmente nos move, o que nos dá energia, o que nos faz vibrar. Ele nos convida a cultivar a nossa própria autoridade interior, a desenvolver a capacidade de tomar decisões conscientes, de seguir nosso próprio caminho, de construir uma vida que faça sentido para a gente e não para os outros. Mas buscar essa autoridade interior parece ser um processo desafiador, né? A gente vive num mundo que nos bombardeia com informações, opiniões, expectativas o tempo todo. É fácil se perder nesse mar de influências. Como a gente navega por esse mar de incertezas e encontra a nossa própria bússola. O Green dá algumas dicas valiosas para essa jornada. Ele fala da importância de se conhecer profundamente, de identificar nossos talentos, nossos valores, nossas paixões e de ter coragem de seguir nosso próprio caminho, mesmo que ele seja diferente do que a sociedade espera da gente. É, tipo, ter a coragem de ser diferente. Exatamente. Ele usa exemplos de artistas, escritores, empreendedores que desafiaram as convenções da sua época e criaram algo novo, original, autêntico, porque tiveram a coragem de ouvir a sua própria voz interior, a sua própria autoridade. E é inspirador ver como essa coragem de ser diferente, de romper com os padrões, de se destacar da multidão, pode ser a chave para a gente alcançar nosso pleno potencial, tanto na vida pessoal quanto profissional. Com certeza. E essa autenticidade, essa capacidade de sermos nós mesmos, sem máscara, sem medo de julgamentos, pode ser um imã para atrair pessoas que compartilhem os nossos valores, os nossos sonhos, a nossa visão de mundo. É, tipo, atrair pessoas que vibram na mesma frequência. Isso. E essas conexões autênticas, baseadas em respeito mútuo, admiração, empatia, podem ser a base para a gente construir relações mais saudáveis, mais duradouras, mais significativas. E por falar em relações saudáveis, o Green também nos alerta para os perigos de se envolver com pessoas de caráter duvidoso, né? Sim. Ele argumenta que a gente precisa ser muito seletivo na hora de escolher quem a gente deixa entrar na nossa vida. Porque as pessoas com quem a gente se relaciona podem ter um impacto enorme na nossa energia, na nossa autoestima, na nossa visão de mundo. Faz sentido. Ele usa a metáfora do vampiro emocional para descrever essas pessoas que sugam nossa energia, que nos colocam para baixo, que nos manipulam, que nos fazem duvidar da gente mesmo. Conheço algumas assim. E ele nos convida a ter coragem de se afastar dessas pessoas tóxicas, mesmo que sejam amigos, familiares, colegas de trabalho. É tipo, fazer uma faxina energética na vida. Exatamente, eliminando as energias negativas que impedem a gente de crescer, de prosperar, de ser feliz. E essa faxina energética também envolve identificar e superar os padrões negativos que a gente herdou do passado, né? Sim, seja da nossa família, da nossa cultura ou das nossas próprias experiências. Green fala bastante sobre isso no livro, né? Sim, ele dedica um capítulo inteiro à influência do passado. Ele fala da importância de entender como as experiências da nossa infância moldaram nossa visão de mundo, nossos medos, inseguranças, nossos padrões de relacionamento. Ele nos convida a usar o autoconhecimento para reescrever nossa história, para superar os traumas do passado e construir um futuro diferente. É como se a gente estivesse pegando o roteiro da nossa vida e reescrevendo os capítulos que não nos servem mais, Isso. que nos prendem ao passado, que nos impedem de ser felizes. E para reescrever esse roteiro, a gente pode usar o conhecimento das leis da natureza humana para entender melhor os comportamentos dos outros, para identificar os manipuladores, os narcisistas, os invejosos e para se proteger da influência negativa dessas pessoas. Usar a inteligência a nosso favor. Exatamente. Ele dá dicas de como lidar com esses tipos, como manter a calma, não se deixar levar pela raiva, não alimentar o ego do manipulador, não se tornar uma vítima. É como se a gente estivesse aprendendo a jogar o jogo da vida com mais inteligência, mais estratégia, mais sabedoria, né? Isso aí. E essa inteligência estratégica também pode ser usada para alcançar nossos objetivos, para construir uma carreira de sucesso, para conquistar a pessoa amada, para ter uma vida mais plena e significativa. E como a gente faz isso na prática? O Green argumenta que a gente precisa entender as leis da natureza humana para jogar o jogo da vida com mais maestria, para usar a nosso favor as forças ocultas que movem as relações humanas, para construir alianças estratégicas, para influenciar pessoas, para alcançar o sucesso que a gente deseja. Ele dá exemplos de como fazer isso no livro. Sim.
Ele usa exemplos de grandes líderes, artistas, sedutores que usaram o conhecimento da natureza humana para conquistar poder, fama, fortuna, amor. Nossa. E ele mostra que a gente também pode usar esse conhecimento para construir uma vida mais autêntica, mais poderosa, mais feliz. É como se ele estivesse nos mostrando que a gente tem o poder de ser o protagonista da nossa própria história, né? É isso. Escrever nosso próprio final feliz. E para concluir essa segunda parte do nosso mergulho, acho que vale a pena a gente destacar que o Green não está dando um manual de instruções para manipular as pessoas ou para alcançar o sucesso a qualquer custo. Isso aí. Ele está convidando para um exercício de autoconhecimento, para uma jornada de descoberta da nossa própria natureza humana, com todas as suas nuances, belezas e contradições. E ele mostra que, ao entender as leis da natureza humana, a gente pode usar esse conhecimento para construir uma vida mais autêntica, mais poderosa, mais feliz. Essa jornada exige coragem, né? Sim. Coragem de se conhecer profundamente, de enfrentar nossos medos, inseguranças, padrões negativos. Coragem de romper com as expectativas dos outros, de seguir nosso próprio caminho, de construir uma vida que faça sentido pra gente e não pros outros. That's verdade. Isso. Mas essa jornada vale a pena. Com certeza. O Green nos inspira a acreditar que a gente pode ser o autor da nossa própria história, que a gente pode usar o conhecimento da natureza humana para construir uma vida mais autêntica, mais poderosa, mais feliz. Que legal. E na próxima parte a gente continua explorando essas ideias e vendo como aplicá-las na prática. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho em As Leis da Natureza Humana, do Robert Greene. A gente já explorou bastante os cantos escuros da mente, as armadilhas do ego, a influência do passado. Mas para fechar com chave de ouro, Sim. vamos focar na força mais poderosa da natureza humana, a criatividade. Isso aí. A gente já viu como a imitação pode ser um trampolim para criatividade, como a gente aprende roubando ideias dos mestres, como disse o Austin Kleon. Verdade? Mas o Green vai Mostrando como a gente pode usar essa energia criativa para moldar a nossa realidade, alcançar nossos objetivos, construir uma vida mais interessante e autêntica. E ele usa exemplos fascinantes de figuras históricas que usaram a criatividade não só na arte, mas também na política, nos negócios, na sedução. É verdade. O cara é um gênio em conectar os pontos, né? Mostrando como a criatividade se manifesta em diferentes áreas da vida. Lembra da Coco Chanel? Uma estilista que revolucionou a moda feminina, Sim. desafiando as convenções da sua época e criando um estilo único, atemporal, que até hoje inspira mulheres no mundo todo. Ela não só criava roupas, criava uma aura, uma mística. É verdade. E o Green desvenda os segredos por trás dessa genialidade, mostrando como a Coco Chanel usou a inteligência estratégica dela, o conhecimento da natureza humana, Isso. para criar uma aura de mistério, de desejo, de exclusividade em torno da marca dela. Verdade. Uma narrativa poderosa que ia além das roupas. Exatamente. É como se ela tivesse tecido uma teia de significados, de emoções, de aspirações em torno da marca. E essa teia, essa narrativa era tão poderosa quanto as roupas que ela criava. E essa ideia de que a gente precisa construir uma narrativa poderosa, uma aura de mistério, se quiser ter sucesso em qualquer área da vida, também aparecem as 48 Leis do Poder, né? Sim. Outro livro fantástico do Robert Greene. Verdade. Nesse livro ele fala da importância de controlar a narrativa, de usar a linguagem, os símbolos, os gestos para criar uma imagem, uma persona que nos ajude a alcançar nossos objetivos. Figuras históricas como Napoleão Bonaparte, Cleópatra, Maquiavel dominavam essa arte da persuasão, da construção da E imagem. usa a narrativa a seu favor. E Greene argumenta que essa habilidade de construir uma narrativa, de usar a linguagem a nosso favor, é fundamental não só para conquistar poder, mas também para construir relações saudáveis, para influenciar pessoas, para vender nossas ideias, para realizar nossos sonhos. E ele dá dicas práticas de como fazer isso, né? Sim. Ser claro e conciso na comunicação, usar a linguagem corporal a nosso favor, contar histórias envolventes, despertar as emoções do nosso interlocutor, construir uma aura de mistério, de carisma, de poder. E ele alerta para os perigos da comunicação confusa, prolixa, cheia de jargões técnicos, previsível, chata. É como se ele estivesse dizendo, se você quer ser ouvido, se quer ser levado a sério, se quer ter impacto no mundo,
precisa aprender a comunicar com clareza, compaixão, com autenticidade. E essa autenticidade, essa capacidade da gente sermos nós mesmos, de expressar a nossa individualidade, nossa visão de mundo, nossa voz interior, é fundamental para construir uma vida que faça sentido pra gente. É como se a gente estivesse criando uma obra de arte, uma sinfonia, um livro que expressasse a nossa essência, a nossa alma, a nossa verdade. Criar a nossa própria obra-prima. E o Green nos convida a sermos os artistas da nossa própria vida. A usar a criatividade para moldar a nossa realidade, para superar os desafios, para realizar nossos sonhos, para construir um legado que inspire as futuras gerações. Essa é a grande mensagem do Green. A gente pode usar o conhecimento da natureza humana para construir uma vida mais autêntica, mais poderosa, mais feliz. E As Leis da Natureza Humana é um daqueles livros que a gente termina de ler e sente que nunca mais vai enxergar o mundo da mesma forma, né? É um convite para um mergulho profundo nos mistérios da mente humana, para uma jornada de autoconhecimento que pode transformar a nossa vida para sempre. Concordo. E esperamos que esse mergulho aqui no The Deep Dive tenha despertado em vocês a curiosidade de se aprofundar nesse universo fascinante da natureza humana. É isso aí. A gente se despede por aqui, mas a jornada continua. Sim. Explore seus estreios interiores, construa narrativas poderosas e, acima de tudo, seja o artista da sua própria vida. Até a próxima. Até a próxima. Então, Até a próxima.